Eu tenho 5 fontes de rendas. E aqui eu vou entregar o ouro. E isso não é um privilégio meu. Só meu não, tá? Se você quiser, você também pode ter. Qualquer pessoa pode ter isso aqui, ó. 5 fontes de rendas. Qualquer pessoa pode ter isso aqui. É só você fazer o que eu fiz, ou o que eu faço, né? Se você fizer o que eu faço, você também vai ter isso aqui, ó. 5 fontes de rendas. E eu vou mostrar uma por uma quais são as minhas fontes de rendas. E você pode ter e você pode viver muito bem. Cada dia mais eu busco o meu desenvolvimento pessoal, que eu falo muito isso aqui para vocês no canal, e crescer. Se você fizer o que eu estou fazendo, você também vai ter essas 5 fontes de renda. Então eu tenho a fonte de renda número 1, eu tenho a fonte de renda número 2, eu vou mostrar todas aqui. Eu tenho a fonte de renda número 3, eu tenho a fonte de renda número 4, eu tenho a fonte de renda número 5 aqui. Então eu tenho essas 5 fontes de rendas aqui, ó. E quais são essas fontes de rendas? Eu vou declarar todas para vocês. E uma delas é o ouro. Uma dessas 5 aqui, ó, é o ouro que eu vou entregar para você. Se você fizer o que eu estou fazendo, claro, é fácil fazer? Uma frase que eu aprendi no livro que eu estava lendo, que é: se você não fizer o que 99% das pessoas fazem, você vai ser 1%. E esse 1% você chega nisso. Tem que se abdicar de algumas coisas. E o problema é que muitas pessoas não estão querendo e não estão preparados e não querem se abdicar de algumas coisas. Qual é a minha primeira fonte de renda? Ó, eu vou começar da mais baixa para mais alta, tá? A minha primeira fonte de renda é o TikTok. Essa é a minha primeira fonte de renda. Simples. Eu tenho uma conta no TikTok que me gera uma receita, chega a pagar as contas da minha casa, não vendo nada nela lá, só de AdSense, aqui só de AdSense, tá? Eu tenho essa fonte de renda no TikTok, só de AdSense. Posto 3, 4 vídeos por dia, simples. Meu, vídeo de 1 minuto, não custa nada. Isso aqui você pode ter. Eu tenho essa fonte de renda. Minha segunda fonte de renda. Qual que é a minha segunda fonte de renda? É YouTube. YouTube. Essa é a minha segunda fonte de renda. YouTube. Você também pode ter. Só AdSense. Isso aqui, tá? Então tem a segunda fonte de renda, que é o YouTube. Você pode ter, você pode abrir um canal, monetizar esse canal. Lembrando que aqui no TikTok, para você monetizar, você tem que ter 10 mil inscritos e 100 mil visualizações aqui. Aqui no YouTube é diferente, a monetização é diferente. Aqui no YouTube você tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeos rodando. Não é visualização, 4.000 horas de vídeos rodando. Eles vão falar que você já pode pedir a monetização, sendo que o pedido de monetização tem uma parte burocrática lá, mas não é nada difícil. Se você quiser, depois eu faço um vídeo explicando como faz, tá? É bem simples, não tem segredo. Você, se for um autodidata, você consegue. Qualquer pessoa consegue. Isso aqui, ó, esses dois aqui, ó, todas essas rendas, qualquer pessoa consegue, exceto uma que demanda um pouco mais de esforço, mais de tempo, que não depende de você só. Depende, eu vou explicar. Qual que é a minha terceira fonte de renda? Minha terceira fonte de renda, a minha aposentadoria. Eu sou aposentado. É que essa aqui. Essa daqui é a minha terceira fonte de renda. E eu vou explicar que essa aqui não é a melhor fonte de renda. Não é. Não é. Não é a minha melhor fonte de renda. Não é. Isso aqui é exatamente essa que eu estava falando. Essa aqui não depende. Essa aqui depende de quê? Você tem que trabalhar. Para mim conseguir essa fonte de renda, que não é uma fonte de renda alta, eu tive que trabalhar 35 anos. Juntando todo o período que eu trabalhei em São Paulo, todo o período que eu trabalhei no banco, fui bancário, fui gerente de banco, juntou, aposentou, mais o período que eu trabalhei desde os 7 anos na roça. Para quem não sabe, fui criado e nascido na roça, sou de Presidente Prudente, nasci e criei em Presidente Prudente, fui criado na roça lá, e somando tudo, eu consegui a minha aposentadoria. Mas o pulo do gato não está aí. Depois eu vou te falar onde está o pulo do gato. Qual é a minha quarta fonte de renda? A minha empresa. Minha empresa.
A minha empresa, que é a minha corretora, tá? Vou complementar aqui, corretora, minha corretora, porque eu tenho 2 empresas. A minha corretora, tá? Põe um parênteses aqui. Isso aqui é minha quarta fonte de renda. É aqui, é disso aqui, ó, que realmente eu sobrevivo. Sobrevivo não, que eu vivo, que eu ganho dinheiro, tá? Minha corretora. Isso aqui eu já dei, estou dando all-in. Estou migrando dessa fonte de renda para essa daqui, que é a quinta que eu vou falar agora. Que é essa daqui que é o pulo do gato, que eu quero trocar ideia federal com você. Essa daqui é o pulo do gato. Qual que é a minha quinta fonte de renda? Hoje eu trabalho com marketing digital. Marketing digital. Esse aqui eu falo com orgulho. Esse aqui eu falo com orgulho. A minha quinta fonte de renda. E é aqui que está o pulo do gato. Hoje, o motor da minha vida, dos meus negócios, está nisso aqui, ó, no marketing digital. E você pode fazer, tá? Qualquer pessoa pode chegar aqui. Sabe o que eu fico pensando, velho? Fico pensando assim, para eu conseguir aposentar, eu tive que trabalhar 35 anos para mim ganhar um salário X hoje, tá? Para eu conseguir ganhar um salário X, eu tive que trabalhar 35 anos. O que eu trabalhei, o que eu trabalhar aqui, o que você trabalhar aqui, nem vou falar eu, vou falar você, tá? O que você trabalhar aqui no marketing digital, em um ano, em 6 meses, você consegue aposentar com o mesmo que eu tive que trabalhar 35 anos. E é aqui que está o pulo do gato. Qualquer pessoa pode fazer. Ah, mas tiozão, como é que você trabalha no marketing digital? Eu trabalho através do Google Ads. Eu vendo produto ultracêutico, vendo qualquer tipo de produto. Mas eu vendo onde? Eu vendo fora do país. Eu vendo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália. Mundo, às vezes eu vendo, faço campanha para o mundo inteiro. Então, se vou lá através de pesquisa do Google Ads, você faz a pesquisa, se acontece no Google, você faz a pesquisa. Quero comprar um tênis Nike, por exemplo. Você pesquisa lá, tênis Nike modelo tal. Isso aí chama-se fundo de funil. Isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Isso aí chama-se fundo de funil. Eu trabalho em fundo de funil. Pessoa quer o produto, eu anuncio, pago o Google para anunciar, não é de graça, pago. Tem um custo isso aí, mas tem um retorno maior. E aí que está o grande pulo do gato. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quem está disposto a fazer o que eu faço? Cara, é triste que eu vou falar aqui. Deixa eu ver se tem espaço aqui, ó. Aqui embaixo, será que cabe? Será que dá para enxergar aqui? Vou pôr aqui em cima no cantinho, ó. Aqui, ó. 99% das pessoas não estão dispostas a fazer isso aqui, a aprender isso aqui, ó. 99% das pessoas. É por isso que eu falo assim, ó, cresça 1% ao dia. 1% das pessoas estão dispostas a se dedicar, a abrir mão das suas vidas, abrir mão de certas amizades, abrir mão de tempo, às vezes tempo até com a família, para você se dedicar a isso aqui. Você vai pôr força, você vai pôr empenho nisso aqui no começo, mas depois isso aqui anda sozinho. Qual é a grande diferença? Vou dar um exemplo. Qual é a grande. Você fala assim, por que você não continua com a tua empresa se ela é rentável? A diferença, que eu ia falar, da minha empresa para essa empresa aqui, dessa empresa aqui, da corretora para essa aqui, a corretora eu ganho bem? Ganho bem, eu ganho muito bem. Tá? Inclusive ela está lá, não estou nem em trabalhar, eu estou dormindo, está caindo rendas aqui para mim. Mas é carteira de produtos que eu já vendi, que as pessoas pagam mensalmente, as pessoas vão pagando, uma carteira vai caindo na minha conta. Só que uma hora isso aqui vai secar. Esse aqui é muito parecido, só que esse aqui eu não preciso sair de casa. A corretora, eu tenho que todos os dias ir atrás de um cliente, todos os dias eu tenho que ligar para um cliente, todos os dias eu tenho que mandar mensagem, todos os dias eu tenho que estar em contato com o cliente o tempo todo, tentando convencer ele. Aqui no marketing digital, aqui que está o pulo do gato. Eu ganho muito mais aqui do que na corretora. Eu estou dormindo, está caindo vendas na minha conta, o celular está tocando, cai vendas. Você está dormindo, vai estar caindo pagamento na sua conta aqui, ó. Por quê? No começo é mais complicado. No começo você tem que se dedicar muitas horas, você tem que entender como funciona. Mas não é difícil, é simples. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer. Depois, as coisas andam sozinhas. Você faz chama esteira de produtos, faz uma esteira de produto, você só vai acompanhando, que é o que eu faço. Normalmente, isso aqui eu trabalho de madrugada, depois das 10 da noite, vou até 10, 11, 12, depois roda. O bacana disso aqui é liberdade de tempo, você vai ter liberdade
para sair. Por exemplo, ó, a diferença disso aqui para o YouTube. O YouTube, se eu não postar um vídeo, eu não ganho. Se eu deixar de postar um vídeo, o canal cai, o canal vai diminuindo o ganho ali. Você acompanha diariamente isso, manda uma métrica, vai diminuindo os seus ganhos. E chega uma hora que você não ganha nada se você não trabalhar no YouTube, se você não postar vídeo. Você não ganha nada, cara. Então, se eu estou viajando, eu tenho que postar vídeo no YouTube. Pode ver, às vezes eu viajo, não nesse canal, que esse canal é novo, mas no outro canal eu estou viajando, eu posto vídeo. Porque senão eles não me pagam. Não tem um porquê eles me pagar se eu não estou trabalhando. Aqui que está o pulo do gato. Vamos supor, eu tive um problema. Ou realmente peguei um final de semana e falei, meu, quero descansar, quero esquecer tudo, tudo. Quero dar, sabe, dá um descanso para minha mente. Isso aqui trabalha sozinho. Isso aqui é um motor, ele vai trabalhando sozinho. É só você alimentar um cartão de crédito, né? Que ele vai ter um custo. Isso aqui tem um custo, que eu chamo de investimento. Você vai fazer um investimento nele, ele vai trabalhando, vai girando sozinho, enquanto você está curtindo, descansando e as vendas estão caindo. Quando você voltar do seu passeio, tranquilo, e outra, no seu próprio passeio, você pode abrir. Eu faço isso, eu abro o notebook e dou acompanhado, mas é coisa de meia hora ali, passo o olho, eu não vou trabalhar, só vou acompanhar. E aqui que está o grande pulo do gato. Isso aqui é o ouro. Hoje, para mim, o marketing digital hoje, para mim, é o ouro. Isso aqui é para qualquer pessoa. Só que é aquilo, uma ideia que eu quero trocar com você. Você tem que abrir mão do seu tempo, você tem que se dedicar. Eu vou fazer um vídeo especialmente como você crescer no marketing digital, como você começar a ganhar dinheiro na internet e o que você precisa fazer. Esse vídeo vai ficar longo, se eu falar tudo aqui vai ficar longo, mas vou dar mais ou menos um spoiler. Primeira coisa, abre tempo do seu tempo, das tuas amizades, abre tempo, você tem que se concentrar muito, estudar, fazer uma leitura, ouvir bons conteúdos, ler bons livros que te ajudam, trabalhar a sua mentalidade, porque dinheiro é mentalidade, cara. Dinheiro é energia. Se você não tá com a mentalidade bem, sabe, cara, se você não tem uma mentalidade bem assim, avançada, bem trabalhada, bem clara para o dinheiro não vem para sua mão. Dinheiro é energia, não é dinheiro, não é o tanto de tempo que você trabalha. Ó, para ter ideia, quantos anos eu trabalhei para adquirir isso aqui, cara? 35 anos. Eu tive que trabalhar isso aqui, 6 meses. Em 6 meses, as coisas já começam a fluir, já começam a andar. Não é o tanto que você esforça, não é a força do teu braço, não é o tanto de horas que você trabalha, é o tanto de energia que você coloca e inteligência. E depois, não é que eu sou inteligente, você é inteligente. Não eu sou inteligente sim, mas não é que eu sou inteligente e você não é inteligente. Não, você também é igual a eu, nós somos iguais. A diferença é que eu estou buscando ser 1%. Estou abdicando de muitas coisas que muitas pessoas não fazem. Tá? Trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua conexão com Deus, entendeu? Estar conectado com o universo, não ser um cachaceiro, não ser um cara que fica perdendo tempo à noite na rua, a troco de nada, vacilando por aí. Não ser isso, cara. Saber trabalhar o seu dinheiro, economizar dinheiro. Dinheiro é energia. Se você não souber usar ele, ele vai embora. Você viu aquelas pessoas que ganham na loteria esportiva? O cara ganha bilhões. Daqui a pouco, passa 2, 3 anos, o cara tá, ó, 99,9 de quem ganhou tá pobre hoje. Por quê? Porque dinheiro é energia. Se você não estiver conectado com ele, ele vai embora. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Eu espero ter te ajudado, espero de coração. Se eu te ajudei, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com um amigo seu que possa estar precisando, possa estar querendo dar um amp, dar um gás na vida dele, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se te ajudou, comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto, um abraço, a gente se vê daqui a pouco.